Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Janome e hoje um vídeo mais que especial, pois vamos conhecer a fundo a Miwa. É isso aí, mais uma máquina de costura chegando para te acompanhar na criação de lindos projetos, fazer conserto em peças de roupas e impulsionar cada vez mais a sua criatividade. Então vamos nessa! Começando pelo design. A Miwa é uma máquina mais compacta, com 27 cm de altura, 35 de largura e 14 de profundidade. Ela tem aproximadamente 4,5 kg e ela é ideal para espaços menores ou até mesmo para viajar com você. E isso tudo sem perder a qualidade de Janome que vocês já conhecem. A estrutura interna dela é de metal, o que proporciona mais estabilidade e força para as costuras do dia a dia. A sua velocidade é de 550 pontos por minuto. A Miwa é uma máquina mecânica de 6 pontos, com seletor para ajuste de tensão, botão de retrocesso, elevação do calcador em 2 níveis e muito mais. Bom, já conhecemos o visual da Miwa, agora vamos lá conhecer todos os benefícios e toda a praticidade que a nossa pequena gigante tem a oferecer. Bem aqui na frente da máquina nós temos a base móvel, que também é uma caixa de acessórios. Vamos conhecer o kit de acessórios em seguida e testar aqui nesse vídeo. E retirando a base móvel, é possível fazer costuras tubulares com mais facilidade na Miwa. Então vamos ver quais acessórios acompanham a Miwa. Aqui nós temos uma placa de serzir. A placa de serzir serve para isolar os dentes da máquina, então você pode utilizar para pregar botão, para fazer um serzido. Ela que vai ajudar a isolar os dentes da máquina. Temos também 2 bobinas. Um kit de agulhas numeração 14. Um descosedor. Um calcador para caseado de botão. E por último temos o feltro. Esse feltro serve para evitar o atrito entre a máquina e o carretel de linha e também oferece estabilidade para o carretel. Agora que vocês já conhecem os acessórios que acompanham a Miwa, nós vamos fazer a passagem de linha e o enchimento de bobina. E após isso nós vamos testar os pontos que a Miwa oferece. Então vamos lá fazer a passagem de linha na Miwa. O primeiro passo é colocar a linha no pino de carretel, então vamos colocar primeiro o feltro. E após isso colocamos o carretel. Agora nós vamos pegar a linha com as 2 mãos e passar por esse primeiro guia de linha, puxando para baixo. Chegando lá embaixo, nós vamos subir novamente a linha. Se o estica-fio da sua máquina não estiver aparente, gire o volante na sua direção até que ele suba completamente. Em seguida, passe a linha por dentro do estica-fio, trazendo ela para baixo. Passe a linha por trás do guia de linha esquerdo, que fica aqui na barra da agulha. E para finalizar, passe a linha pelo furo da agulha de frente para trás. Agora nós vamos fazer o enchimento da bobina. Vamos passar a linha por esse primeiro guia de linha. E depois vamos passar no disco de tensão. Passe a linha pelo furo da bobina. Encaixe a bobina no pino enchedor de bobina e empurre para a direita. Isole o volante puxando para fora. Isso vai fazer com que a agulha fique parada enquanto você enche a bobina. Agora é só pisar no pedal. Quando a bobina estiver cheia, ela vai parar automaticamente. Empurre o pino enchedor de bobina para a esquerda e retire a bobina. Não se esqueça de empurrar o volante à posição original para liberar a agulha. O próximo passo é encaixar a bobina na caixa de bobina. Retire a base móvel e abra a tampa da lançadeira. Retire a caixa da bobina. Para saber a posição correta que a bobina deve ser encaixada na caixa da bobina, segure a linha com uma mão e vá puxando. A bobina deve desenrolar para esse sentido. Encaixe a bobina na caixa da bobina nessa mesma posição e passe a linha por essa primeira ranhura. Após isso, passe a linha por baixo da mola de tensão e ela fará um clique. Prontinho, agora é só encaixar a caixa da bobina na lançadeira.
para pescar a linha da bobina é super fácil. Com o calcador levantado, segure a linha da agulha com uma das mãos, gire o volante da máquina para você, a agulha vai descer e subir e prontinho. A linha da bobina já aparece. Agora é só puxar as duas linhas para trás do calcador. Bom, pessoal, agora nós vamos conhecer os pontos da Miwa. Como eu disse anteriormente, ela é uma máquina mecânica que trabalha com 6 pontos de costura, sendo eles 3 pontos do tipo reto, 3 pontos tipo zigue-zague, ponto zigue-zague de 3 pontinhos, 2 tipos de ponto para bainha invisível e o ponto concha. E aqui já temos uma diferença da Miwa para as outras máquinas Janome. Ela não possui seletor de comprimento. No próprio seletor de pontos já existe a pré-definição do comprimento dos pontos, o que é um grande facilitador para quem prefere uma costura mais prática. Além disso, a Miwa também faz a costura do caseado de botão em 4 passos super simples. Então agora vamos pôr em prática todos esses pontos. Começando pelo ponto reto 1, vou costurar 2 camadas de algodão cru. E aqui está o resultado do ponto reto 1, ele é um ponto mais fechado. Vou costurar os outros pontos e ao final de cada costura eu vou mostrar para vocês a diferença entre eles. Então, esses são os pontos retos, o ponto 1 mais fechado, o ponto 2 mediano e o ponto 3 um pouco mais aberto. Seguindo com o ponto 4, que é o ponto zigue-zague. E assim como o ponto reto, o ponto zigue-zague também tem um ponto mais fechado, um mediano e o mais aberto. E além deles, também temos a opção do ponto zigue-zague de 3 pontinhos. E aqui está o resultado do nosso ponto zigue-zague de 3 pontinhos. Vou aproximar para que vocês vejam bem a diferença entre eles. Os pontos 8 e 9 são pontos para bainha invisível. E o ponto 10 é mais um ponto para dar acabamento e decorar as suas peças, também conhecido como ponto concha. Então esse aqui é o resultado dos pontos maravilhosos da Miwa. São pontos essenciais e práticos que vão transformar a sua costura e deixar os seus projetos mais bonitos com qualidade e segurança. Agora vamos testar a costura de caseado de botão em 4 passos. Esse aqui é o calcador de caseado de botão, ele já vem com esse suporte. E usar esse acessório é muito fácil. Para ajustar o caseado para o tamanho do botão, é só deslocar o guia deslizante alinhando com o guia da lateral, que são esses tracinhos em vermelho. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como fazer a troca do calcador para o calcador de caseado de botão. Aqui eu já estou com a máquina desligada, eu vou levantar o calcador e desrosquear esse parafuso. Prontinho, o calcador já vem com o suporte. Agora nós vamos posicionar o calcador de caseado de botão e rosquear. Prontinho, calcador instalado. Então agora vamos partir para a costura. Posicione o tecido na máquina e ajuste o calcador para o tamanho do caseado de botão. Posicione o seletor de ponto em 1 e costure. Com a agulha levantada, posicione o seletor de ponto em 2.
siga para o ponto 3. E por fim, posicione o seletor de ponto em 4. Prontinho, viu só como é fácil fazer o caseado de botão na Miwa? E para abrir o caseado, utilize o descosador que vem no kit de acessórios. Agora vamos falar um pouco sobre a placa de serzir. Além de fazer serzidos e auxiliar a pregar botão, ela também permite movimentar o tecido como você quiser, pois ela isola os dentes da máquina. Vou posicionar a placa de serzir sobre a chapa da agulha e agora vamos fazer alguns testes de costura. E olha só, por esse outro ângulo conseguimos ver os dentes da máquina isolados. Aqui fiz 2 desenhos no tecido para tentar seguir as linhas, guiando o tecido com as mãos. Sem guiar o tecido com as mãos, você pode pisar no pedal e ele vai continuar no mesmo lugar. E como vocês podem perceber pelo resultado da minha costura, essa técnica exige um pouquinho de treino. Mas brincadeiras à parte, quis fazer esse teste para mostrar a versatilidade da placa de serzir. E já que esse acessório é uma placa de serzir, bora fazer uma demonstração de serzido aqui nesse vídeo. Serzir é uma técnica de costura usada para consertar furos ou rasgos no tecido, mas fazendo isso de um jeito discreto. Aqui estou utilizando uma linha de cor diferente para vocês visualizarem a construção da costura, mas o ideal é utilizar uma linha da cor da peça. Essa técnica é como reconstruir a área danificada passando pontos para frente e para trás, criando uma trama nova onde o tecido foi danificado. Agora nós vamos aprender a fazer a troca da agulha, então o primeiro passo é desligar a máquina. E aí nós vamos desrosquear esse parafuso bem aqui. Só um pouquinho e aí a agulha já solta. Então eu vou fazer a troca por uma nova agulha. Vou aproximar aqui um pouquinho para vocês verem a posição correta para instalar a agulha. Aqui de um lado ela tem essa base mais reta e do outro ela tem uma base mais arredondada. A base reta deve estar de costas e a base arredondada para frente. Então essa posição que ela está é a posição correta para fazer a instalação da agulha. Agora nós vamos encaixar ela aqui, empurrar até o fim. E rosquear novamente esse parafuso. Sem fazer força, é só sentir firmeza. E prontinho, a agulha já está instalada na Miwa. Então, pessoal, esse foi o manual falado da Janome Miwa. Se você gostou e quer saber mais sobre ela, continue nos acompanhando aqui nas redes sociais. Se você quiser adquirir a sua, acesse janome.com.br. E sobre esse vídeo, curte, comenta e compartilha. Até o próximo. Tchau, tchau!